don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I... Que assim, eu nunca pesquisei sobre projeção astral, só ouço falar, sabe? E quando você vai falando, eu acho muito parecido com muitas coisas da meditação também, sabe? Tipo assim, da gente Sim. ficar consciente da nossa consciência só. E perceber que você é aquilo e não... Tipo, eu não sou o Lutz, sabe? Eu não sou o Luiz, né? Que é meu nome. Eu não sou o Luiz, eu sou algo além disso. Sim. Então, a própria experiência fora do corpo, ela acontece espontânea ou autoprovocada, ou autoinduzida. Mas, de qualquer forma, é uma experiência sadia. Sadia no sentido de que ela vai engrandecer. Mas também pode acontecer situações de vexame, como sair de casa. Você pode passar uma gafe, você pode... enfim, pode acontecer algo... Em geral, não é nada, nenhum extremo. Uhum. Fora do corpo também é assim. Mas existe um caso que para nós é um divisor de águas. Nós chamamos de um fenômeno que a gente chama de autobilocação. O que é autobilocação? É você ver o seu corpo deitado. Então, o fato de você sair do corpo e você se olhar na cama não é só isso. Tem um significado muito profundo para toda a consciência. Porque quando você consegue se olhar na cama, e para mim foi um impacto também, quando eu falei, caramba, o meu corpo deitado ali. Inclusive eu tive a primeira vez que eu tive, eu era adolescente, aquelas crises de autoestima, sabe? Não estava muito bem. E de repente eu me peguei ali, olhando pro meu rosto, olhando mais para essa parte de cima, assim, e com um sentimento de gratidão. Falei, poxa, mas esse corpo aqui me dá tanta oportunidade, esse corpo, sabe? De repente, quando eu me dei conta, eu estava ali, olhando para mim com aquele senso de fraternidade ali, agradecendo pelo meu corpo. Falei, o que eu tô... Eu nem gosto de mim direito? O que eu tô... E aí, mas aí quando eu vi aquilo, de repente eu falei, não, mas aqui é o meu corpo na minha frente, como é que é isso? Então esse evento, ele é marcante, um divisor de águas, por quê? Porque ele te prova, é autocomprovatório, que você não é o seu corpo, que você transcende ele. Então se você me perguntar, eu acredito que existe a vida após a morte? Não acredito, eu sei, por quê? Porque eu já tive experiências assim. Se você colocar uma comida no micro-ondas, você acredita que ela vai ficar quente? Você não acredita, você sabe. Por quê? Porque você já tem experiência, você bota ela, liga, ela fica quente. Você não acredita em algo que... Quando você conhece algo, deixa de ser crença. Então, quando você se olha deitado, e em várias oportunidades eu pude me olhar, tem vezes que até o corpo ficava todo escuro, assim, parece que... Quando a pessoa sai do corpo e olha e não consegue ver nada, fica tudo escuro, é porque no fundo, naquele momento ela não quer se ver. Ela tem alguma questão pessoal, um conflito que ela não quer se ver. Então, às vezes você olha e tá tudo preto, você não consegue enxergar o rosto direito, mas você sabe que o teu corpo está lá. Então, essa autobilocação, ela mostra que a gente transcende, que a nossa essência é maior do que isso. E aí a gente pode, inclusive, interagir com esses outros seres, né, chamados de amparadores, e eles podem passar mensagens, informações para a gente. E, em geral, não é como as pessoas imaginam. Não são cânticos, não é uma harpa. Às vezes parece mais um amigo. Sabe um amigo, aquele seu brother que chega e... Às vezes o amparador é isso, esse ser de luz, né? É isso, ele vai lá... fala alguma coisa, ou às vezes acontece o contrário, você parece que você é uma criancinha que está perguntando para o adulto, sabe? Às vezes aconteceu isso também. Tem que fazer uma pergunta e a pessoa responde uma coisa tão óbvia, fala, pô, mas... Você fala, pô, acho que eu perguntei algo óbvio, achando que era uma pergunta tão avançada assim, e não era óbvio. Então, essas experiências, elas vão te transformando, elas vão mostrando que você tem um potencial, que você tem... que você está só descortinando como a realidade realmente é. Então, quando você começa a ter isso várias vezes... você vai mudando tudo. Inclusive, o que muitas religiões chamam, por exemplo, de encosto, de obsessores. Eu ia perguntar isso. Existem? Existem. Porque você estava falando dos bonzinhos, né? Que mas dá pra gente entrar em contato, às vezes, com algo ruim? Com certeza. Porque esses seres doentios, eles são a gente, eles são a humanidade. Uma pessoa que é mal intencionada aqui, que é cruel... Ela morre, ela não vira anjo, ela continua sendo a mesma pessoa, mais expandida. Quem é cruel fica mais cruel, quem é mais bandido vira mais bandido ainda. Então é a nossa consciência, e a gente pode interagir com esse ser. Inclusive, né, para quem está nos ouvindo, pode perguntar quais são as suas companhias extrafísicas. O que é isso? Qual é o seu círculo de amizade fora do corpo? Porque todos nós temos amizades, relações, de gente que a gente gosta, de gente tão positiva, ou de gente que
é negativo e que a gente tem afinidade com aquilo. Então uma pessoa, por exemplo, que ela é viciada na cachaça, um exemplo até porque é comum socialmente, aqui no Brasil especialmente, geralmente ela não bebe sozinha. Tem o grupinho que gosta daquela energia do vício com ela. Então isso a gente percebe também. Então, não é porque, então quais são as suas companhias extrafísicas? Quais são as companhias que estão junto com você e você não percebe? Tem gente que acha que são coisas positivas. Ela sai do corpo e ela vê que, nossa, é só companhia ruim. É só gente mal intencionada, gente desequilibrada. Mas isso serve para quê? Para fazer um diagnóstico de você. Por que quando eu saio do corpo, quando eu tenho uma experiência, eu tenho essas presenças ruins estão no meu quarto, na minha casa? E aí a pessoa vai, mas por quê? Qual traço que eu faço, qual ação que eu tenho que pode me ligar a uma outra? Entende? Uhum. Processo de droga, processo de prostituição, todas essas questões que a gente já sabe que geralmente não são boas, que tem algum viés autodestrutivo, em geral se conecta com pessoas desse mesmo padrão. Então, olha só, lembra que eu citei que todo mundo tem uma missão de vida? A gente conseguiu ter uma estimativa, a partir dessas experiências, de quantas pessoas, após a morte, são bem-sucedidas. Então, pensa assim, todo mundo tem uma missão de vida. Quantos por cento da humanidade morre e fica bem? O que se diria? Depois que a pessoa morre, se ela fica bem? Quantos por cento da humanidade? Quantos cumprem a missão de vida satisfatoriamente? Morrer e fala, caramba. Acho que 1%. Quando a gente olha para o mundo, a gente fala assim, não, a gente estima que seja em torno de 20%. É bom, então. Eu sou pessimista. Não, porque você fez uma visão que nem você fala, pouca gente, às vezes a gente valoriza. Não, tem pouca gente que vale a pena. Mas, no geral, quem fica bem... Mas se a gente for pensar, é muita coisa. 80%, quando morre, não sabe que morreu. Isso a gente chama de... É um termo até diferenciado, que é parapsicose pós-morte. Então, ele fica psicótico. Ele não sabe que ele morreu e ele fica ali achando que... Tipo o filme do Sexto Sentido. Ele está trabalhando, ele está tendo a vida dele, mas ele não sabe, ele não se dá conta. Conversa com os outros não dão bola para ele, né? Não entende, ele fica meio... a lucidez dele é baixa, ele não consegue entender que ele morreu. É uma legião de gente assim, ou que sabe que morreu e é mal intencionado e gosta de atrapalhar, que nem mostra muitos filmes, até que nem a Caverna de Platão, eles mostram mais ou menos distorcido como a realidade é, mas aquilo até certo ponto é assim mesmo, de gente que é mal intencionada, que quer acabar com você. Então, tem até um filme, né, que falava do homem invisível. Assim, se você tivesse o poder de ser invisível, o que você faria? A minoria pensaria em coisa elevada. A maioria fala assim, invisível? Entendeu? Esse assim já mostra a intenção da pessoa. Ela ia xeretar a pessoa no banho, ela ia ficar espionando não sei quem. Ela ia roubar um banco. Não, ser invisível se ela pudesse tocar no físico, mas se ela não pudesse tocar em nada, só ver entendi. tudo, entendeu? Ela ia fazer as coisas assim mais mal intencionadas, ou que, enfim, que ela gostaria de fazer, guiada pelo desejo, sem se importar muito se é certo ou errado. Então, esse viés, muitas pessoas após a morte, elas ficam assim, elas percebem que ninguém vê em ela, ninguém consegue interagir com ela, ela não consegue às vezes ver ninguém, né, conversar com ninguém, ou se conversa é alguém mesmo do nível dela, que ela consegue enxergar, e ela fala, vou tocar o terror aqui, agora aqueles que me pisaram, eu vou lá, se eu puder, eu vou lá tentar sacanear a vida dele. E tem pessoas que também querem ajudar, que são bem intencionadas, mas são ignorantes. Por exemplo, um pai de família que morre subitamente, sei lá, um ataque cardíaco fulminante. A pessoa fala, ela às vezes vê a família e fala, ela sabe que ela morreu, ela fala, eu não posso abandonar a minha família. Eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha esposa, eu não posso... Então ela fica ali com uma boa intenção querendo ajudar, mas essa presença só piora todo mundo. Por quê? Porque assim, a gente percebe que tudo no universo é energia. Inclusive o pensamento é poder. Veja, pensamento é poder. O que você pensa, você pode criar ambientes. Olha só, você pode ir fora do corpo, você pode trocar de roupa. Você fica com a minha camisa, eu fico com a sua. Quem domina o pensamento e a energia, ela pode mudar a cor aqui das paredes, ela pode fazer o que ela quiser. Então, e muitas pessoas percebem que certo pensamento dela influencia nos outros, por exemplo. Então, essa energia, quando o parente que morreu está ali e não quer sair, ele fica energeticamente pesado. É difícil explicar nesses modos, mas mais ou menos assim, ele fica pesado energeticamente e a presença dele sempre acaba perturbando os outros porque, no fundo, inconscientemente, aquela família sente que aquela pessoa ainda está ali.
Então fica uma sensação de apego, de nostalgia. Ninguém dá um passo à frente, parece que ficam parados naquela situação ali. Então aquela família que sempre vai ficar chorando a morte dele, nunca vai superar aquela perda. Às vezes aquela pessoa tá ali, gente, eu tô aqui, não esqueçam de mim, entendeu? Eu tô aqui. Então essa energia que era para ser familiar, que era para ser positiva, acaba piorando. Então, estaria bem intencionado, mas... Sem discernimento. Entende? Então é difícil dizer, não, quer dizer que um pai de família, então, após a morte, tem que deixar a família? Tem que deixar a família. Tem que ir para outros locais, ou tem que ver se está aberto a ajuda, tem que partir, tem que sair. Então, na tua visão, a nossa consciência, a mais profunda dela, então ela não é boa, necessariamente? Não, cada caso é um caso. A nossa consciência ela está em evolução. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela morre, ela está perturbada, ela é perturbadora, é a condição dela, é o nível dela. Ela está amadurecendo, ela está crescendo como todo mundo. E ela um dia vai chegar num nível que ela vai ser madura, equilibrada, fraternal. A gente vê que, eu falei aqui de assistencialidade, ajudar os outros, né? Isso, do ponto de vista da evolução, isso é inevitável. Todo mundo vai chegar nisso. Agora, vai demorar mais ou menos, depende da pessoa. Uma pessoa que ainda está roubando banco, o nível de ética dela, de caráter, é muito baixo. Se eu puder prejudicar os outros para me dar bem, eu vou fazer. Entendeu? Então, veja, o nível dela ainda está muito primário. Está muito animado, está muito instintual, está muito animal ainda.